Nós contamos, obviamente, com a graça e a bênção de Deus, a presença de Jesus, o ensino do Espírito Santo de Deus também. Mas a gente celebra essa festa também com a bênção de muitas pessoas. Não existe nenhuma cultura no mundo onde as pessoas fazem festa sem lembrar os seus ancestrais, nem celebrar a vida dos seus ancestrais. Por isso eu tenho uma lista aqui de pessoas importantes. A festa é celebrada com a bênção dos pais do noivo, Rogério Ruiz Pitelli e Sandra Ângela Alcaiaga Pitelli. Temos também a bênção dos pais da noiva, Jaime Francisco Moreira e Célia Regina Caribério Nogueira. Os avós maternos do Rogerinho, posso falar disso? Mesmo estando gestão. Também abençoam essa união desde o Chile. Jorge Alcaiaga e Sandra Reis, os avós paternos Levi Pitelli e Raquel Luiz também. Os senhores Emílio Nogueira e Laurindo Moreira, avós maternos e paternos de Lari, já não estão mais entre nós, mas eu não tenho dúvida que a gente está diante de uma grande nuvem de testemunhas. E eles estão de alguma maneira com a gente. As vovós da Lari, da Alina Caligari e a Dailza Moreira também estendem sobre nós essa bênção e essa celebração. E uma coisa linda das nossas relações, receber a aprovação dos nossos ancestrais. Os que não estão, mas os que estão com a gente também. Convido todos vocês a ouvirem a leitura que eu farei breve do Evangelho que se encontra na primeira carta que escreveu Paulo aos Coríntios. Eu prometo que é a única vez que eu vou citar o arquival. Tá bom? Única, primeira Coríntios. Não vai dar, porque pode dar muito ruim, viu? Deve ter algum livro aí que chama Palmeiras e que ninguém descobriu, tá? Mas eu vou ter que ler. Rogerinho, aguenta aí. Se com a eloquência humana e com o êxtase própria dos anjos eu puder falar, mas não tiver amor, não serei mais que uma porta enferrujada fazendo barulho. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios, deixando tudo claro como a luz do dia, ou se tiver uma fé capaz de dizer a uma montanha que se mude de lugar, mas não for capaz de amar, não serei nada. Se eu der tudo que tenho aos pobres e ainda for para a fogueira como um mártir, mas não for capaz de amar, não chegarei a lugar algum. Assim não importa o que eu diga, nem o que eu creia, nem mesmo o que eu faça. Se não for capaz de amar, estarei falido. O amor, ou quem ama, nunca desiste. Quem ama se preocupa com os outros e consigo mesmo. Quem ama não quer o que não tem. Quem ama não é esnobe, quem ama não sente soberba, quem ama não impõe sobre os outros as suas próprias ideias, quem ama não age na base do eu primeiro, quem ama não contabiliza os pecados dos outros, quem ama não festeja quando os outros rastejam, quem ama tem prazer no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus. Quem ama sempre procura o melhor. Quem ama nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. E aqui vem um trecho que interessa para a gente nessa noite. Lara e Rogério. O amor nunca morre. A palavra um dia será esquecida. A oração vai passar. O entendimento alcançará seu limite. Nós, porém, apenas conhecemos parte de todas as coisas. E conhecemos parte do que dizemos a respeito de Deus. Nosso conhecimento é sempre incompleto. Mas quando o que é completo chegar, tudo que é incompleto em nós deixará de existir. Quando o Rogério era bebê, no colo da mãe dele, ele falava como bebê. Quando a Lara era bebê, balbuciava no colo da mãe. Mas eles cresceram e deixaram de ser bebês. Hoje, eles veem as coisas com mais clareza. Estão como que num universo onde tem um nevoeiro. Enxergam com certa dificuldade, por entre a neblina. Mas um dia isso tudo vai mudar. E a gente vai ver tudo, com a luz que vai brilhar sobre nós.
Então veremos tudo tão claramente quanto Deus nos vê, conhecendo a Deus diretamente, assim como Ele nos conhece. Mas até chegar esse dia, até chegar o dia em que seremos completos, temos que fazer 3 coisas: confiar profundamente em Deus, esperar com uma esperança inabalável e amar de maneira extravagante. Esse é aquele velho texto que a gente ouviu do Paulo, quando ele diz que ficam 3 coisas no final: a fé, a esperança e o amor. Uma tradução diferente, mas que diz exatamente o que eu gostaria que vocês soubessem hoje. O que eu pensei dentro do nosso combinado? Eu pensei que eu tinha que afirmar algumas coisas para vocês nessa noite. E eu quero afirmar o seguinte: Rogerinho e Lara, amar é superar a infância. 2, amar é aceitar a imperfeição que vocês têm. Todos temos. Amar é dilatar o coração. Mas não o coração estagante, é um coração saudável, dilatado pelo amor. A primeira afirmação que eu faço: amar é superar a infância. Não como se a infância fosse algo ruim que a gente devesse superar, mas o fato é que ninguém nasce para ser criança. E ninguém, quando se torna adolescente, quer voltar para trás. Nem quando vira adulto quer voltar a ser adolescente, mais ou menos, tem gente que gosta. Mas o fato é que a gente nasce para crescer. E amar é sempre um processo de superar a nossa infância. E o Paulo vai dizer aqui exatamente isso, que quando a gente é criança, a gente fala como criança. A gente balbucia sobre o mundo, sobre as impressões que a gente tem. A gente sabe muito pouco. Conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo a dizer outras coisas sobre o mundo, a dizer outras coisas sobre nós. E olha que interessante. Quando a gente é criança, a gente nem sabe quem é. Se você prestar bastante atenção no bebezinho de 2 ou 3 anos, ele tem a mania de falar, quando ele começa a falar, em terceira pessoa. O neném não quer, o neném não gosta. O neném, mas quem é o neném? É ele, só que ele não sabe. Quando é que a gente começa a virar adulto? Quando há um processo de emancipação e crescimento, onde a gente deixa de dizer o neném e diz eu. Não quero, quero, gostei, não gostei. E às vezes, dependendo da fase, os pais ficam de cabelo e pé. Certo? Mas é isso. Rogerinho e Lari crescem e continuam a crescer. Já não habitam mais o colo do pai ou da mãe, dos avós. Já não há mais aquele processo de aprender a língua da mãe. Sabe uma mãe que a mãe fala, a gente repete? Já foi. Agora vocês já passaram dessa fase, então na fase de dominar o mundo ao redor de vocês. Estudar, trabalhar, casar, ir para o jogo do Palmeiras sozinho. Eles cresceram e a prova disso é que falam em nome próprio. Pois bem, essa é uma das imagens que o nosso texto evoca. O Paulo está dizendo assim: quando a gente cresce, a gente fala a nossa própria língua. Quando a gente cresce, a gente diz o mundo na nossa própria língua. Mesmo que todo mundo fale português, mas vocês vão falar do próprio jeito de vocês. Amar é esse processo onde a gente se torna independente a ponto de apostar no mundo que a gente está vendo. De apostar na esposa que a gente está vendo. Entende? De apostar no esposo que a gente está vendo. E alguém vai dizer: tem certeza? Tenho. Mas não. Tenho. Mas não. Dizer a própria palavra significa superar a infância. Mas amar, e essa é a minha segunda afirmação, é aceitar a imperfeição. No fundo, todos nós sabemos disso. Mas eu gosto de dizer o seguinte, que é uma palavra melhor: incompletude. O que é incompletude? É a nossa condição. Nenhum de nós tem todos os defeitos, viu, pessoal? Então, assim, quando você fala que aquela pessoa tem todos os defeitos, você está equivocado. Como nenhum de nós tem todas as qualidades. A incompletude é a condição humana. É por isso que em algum momento Paulo vai dizer assim: olha, Deus conhece a gente no final do processo. O que significa? Que ele sabe o Rogério que vai existir no final. Ele sabe a Lara que vai existir no final. Mas agora não é esse Rogério, agora não é essa Lara. E Deus muda? Não, ele continua nos amando.
Esse é o convite também para nós. Esse é o convite para vocês como casal. Quando vocês se unem, vocês devem se unir aceitando o fato de que vocês não têm todas as qualidades. Aceitando o fato de que um pode suprir o outro naquilo que falta. E está tudo bem. E que ninguém precisa fazer algum tipo de treinamento para ser o casamento do ano. Só precisa viver. Aceitando o fato de que é justamente o fato de que a gente não é completo que possibilita a gente de se unir. Olha que interessante. O Paulo não está dizendo isso aqui, mas na cabeça dele, na cultura desses povos que estavam recebendo o texto, eles pensaram nisso. Nem Deus é suficiente. Sabe por quê? Porque quando o Gênesis vai narrar o nascimento de todas as coisas e como Deus cria o homem, Deus mesmo diz, não é bom que o ser humano esteja só. Mas ele não tinha Deus? Não, mas Deus não é igual a ele. Mas não tinha girafa? Não é igual. Mas não tinha leão? Mas não é igual. É tão verdade que quando Deus cria a mulher, tirando um lado inteiro do homem para criar a mulher, quando a mulher aparece, o homem fala, mamma mia! Agora sim! O que ele está dizendo? Cara, eu olhei para a girafa e falei, não rola. Certo? Olhei para todos esses outros animais, olhei para Deus, não tem nada a ver comigo, tem que ter alguém que seja da mesma natureza que eu. Ou seja, nós não fomos feitos para sermos completos sozinhos. A nossa incompletude é a nossa condição. E é essa condição que leva a gente na direção do outro. E Deus se manifesta nessa relação com o outro. Tem coisas que Deus supre, mas tem coisas que só a Lari vai poder dizer para você. E é porque Deus não é poderoso, não porque Ele escolheu que a Lari dissesse isso. Não ele. Tem coisas, Lari, que o Rogerinho vai te dar que Deus não pode dar, não porque Ele não seja poderoso, Pai. É porque Ele criou a gente assim. Para que Ele diga coisas para nós através do outro. Entende? Ou seja, se a gente não aceita a nossa incompletude, a gente perde o melhor da festa. Se a gente vive tentando buscar um ideal de casamento que não existe e que não é possível, a gente perde o melhor da festa, que é um dia sentar e dar risada das nossas imperfeições. Sabe assim, quando você olha no espelho e fala assim, aí é ridículo mesmo, meu Deus do céu, e os dois riem. Entende isso? Eu não acredito que eu falei isso. Eu me lembro esses dias, nosso primeiro encontro, eu perdi minha carteira e pedi para ela pagar a conta. Pode um negócio desse? Gente, vergonha, mas eu não tinha vergonha naquela época. E a gente olha para trás e diz assim, nossa, como a gente é ridículo, como a gente é imperfeito, mas como a gente pode aprender com o outro. Então, amar é exatamente esse processo onde a gente aceita que a gente não tem tudo. E que o outro pode dar muitas coisas das quais nós precisamos. Por fim, amar é dilatar o coração. O que significa isso? Essa expressão quer dizer que amar não é um sentimento apenas. A gente sente coisas enquanto ama, mas amar, acima de tudo, é uma escolha diária. E quando é preciso amar? O tempo todo. Mas amar em Cancún, a Lara já riu, né? Amar em Cancún, meu Deus, é fácil, né? Amar assim, um avião, você olha assim, meu Deus, como eu te amo, meu Deus. Aí chega, refeição maravilhosa, aquele hotel gostoso. E segunda-feira, depois de uma surra do Parmeira, menos 8, sei lá, esse friozinho chato que fez aqui, sabe assim? Então, amor não existe. Amor é uma ideia. Amar é um processo que a gente aprende, que se manifesta, filho, especialmente nos dias em que não tem caminho. Sabe? Em que o final do filme não foi legal, que você pediu a pizza dele errado, que alguém gritou na rua e te acordou. Amar é esse processo onde a gente dilata o coração e diz assim, mais uma vez, lá vou eu. Amar, é aquele dia que você fala assim, o Rogerinho está insuportável.
Você liga para a sogra e fala assim, tem algum segredo? Por que você aguentou esse menino? Amar é o quê? Você não faz. Você diz assim, hoje não foi legal, mas e amanhã? Amanhã não pode ser melhor. Então, vamos em frente mais um dia. Dilatar o coração é essa capacidade de dar mais um passo. Inclusive quando as coisas não vão bem. Porque a gente não pode se enganar. Nós somos humanos, vivemos num mundo imperfeito, nem tudo está sob nosso controle e às vezes as coisas não são como a gente gostaria. Tem que ligar com o arquirrival às vezes. Entende? Então amar é aceitar o fato de que a gente precisa aprender a dilatar o coração. Né? Quando tudo vai bem, tudo vai bem. A pergunta é quando tudo vai mal. E que aí não vai depender de mais ninguém além de vocês, de sacudir a poeira, levantar. Às vezes, gente, e a gente vive numa cultura que às vezes impede a gente de pensar nisso. Às vezes é preciso chorar. Luto é uma coisa que a gente vive. Luto não é uma coisa que a gente pula. Luto a gente vive. Pode ser a perda de um ente querido, pode ser a perda de um emprego, pode ser um sonho que não deu certo. E às vezes é preciso passar pelo luto. Mas aí a gente passa um luto de coração dilatado. Entende? De não dar. Não está bom, não está bem, vai ficar. Entende? Bom, eu prometi para vocês que ia ser rápido. E eu já estou quase no final. Amar com o coração dilatado é como se Jesus estivesse dizendo para vocês dois assim, ó, por enquanto, vocês e toda a humanidade estão a caminho de se tornarem seres humanos completos. Enquanto isso, enquanto eu levo vocês até se tornarem gente, haverão coisas que não vão ser boas. Essa coisa da incompletude tem um lado meio que às vezes a gente chora, que a gente se irrita, que a gente fica ansioso, que a gente se angustia. É nessa hora que a gente olha um para o outro e diz assim, vamos fazer o coração crescer? Vamos? E a gente segue. Quero concluir dizendo o seguinte, que quando a gente sentou para comer pizza para falar sobre essa noite, eu tinha plena certeza da confiança de vocês, porque no fundo, gente, assim, quem é que está casando vocês, né? Quem está casando? Vocês. A gente tem o privilégio de participar. E quando eu comecei a ouvir ali a conversa, e o Rogerinho conhece há mais tempo, a hora mesmo, né? Eu falei assim, não, mas o Rogerinho, que homem, rapaz. Sim, cara, começou a me contar sobre o Rogério. Eu fiquei emocionado, dei uma segurada, como sempre, diferente do Rogério, deu uma segurada, dei uma segurada, e eu saí da nossa pizza com essa certeza, que eu estava diante de dois adultos. Casamento é coisa para a gente adulta. E eu fiquei muito feliz de estar aquele tempo com vocês. E eu termino dizendo exatamente isso. Que vocês, com a bênção de Deus, dos seus pais, dos amigos, dos parentes, que vocês continuem capazes de fazer um ao outro feliz, que vocês continuem nessa caminhada de adultecer, ainda tem mais passos para dar, que vocês continuem com essa capacidade de reconhecer a imperfeição de vocês, a incompletude, e que vocês decidam sempre com um coração maior do que as dificuldades. Tá? A gente vai passar agora para o momento da cerimônia, onde a gente vai ter as alianças e os votos que eu já preparei. Fique tranquilo. O que são as alianças, além de serem um objeto? Um objeto. Como tudo no mundo humano, os objetos podem ou não ser revestidos de significado. E os estudiosos, inclusive, vão dizer isso, né? Que uma das coisas que nos diferenciou dos nossos antepassados foi que em algum momento a gente começou a fazer ferramenta, a gente começou até virar mancha verde, demorou para a gente começou a dar significado para coisas. Veja, quando aparece a bandeira nacional ou a bandeira do time, tem um mundo de coisas naquele símbolo, naquelas cores. E esse processo e essa capacidade é só nossa. Os outros animais não podem fazer isso. Por isso aqui pode ser só um objeto, mas não é só um objeto. Por quê? E eu acho que aqui está a coisa mais importante da aliança.
que tem a ver com a nossa capacidade de olhar para o passado, de projetar o futuro, mas a principal capacidade de não tirar os pés do presente. Então, quando a gente olha para uma aliança, a gente pode pensar no passado, pode pensar no que a gente quer no futuro, mas a principal função dela é dizer assim: ei, é hoje, não é ontem, não é amanhã, é hoje. Por isso, eu quero fazer com vocês essa cerimônia. Estão prontos? Eu, Rogério André Alcaiaga Pitelli, me comprometo a cada dia te amar feito gente grande. Farei isso com dedicação e alegria. Se eu não conseguir, sempre tenha paciência. Eu, Rogério André Alcaiaga Pitelli, quero deixar para trás as coisas de menino e ser o homem que você precisa. Reconheço minha incompletude e aceito o seu cuidado e ajuda para ser o melhor para nós. Lari, me comprometo a dilatar o coração e aumentar minha capacidade de me doar para você, sobretudo nos momentos mais difíceis. Eu te amo e desejo te amar cada vez mais e melhor. Pode colocar a aliança na minha. Eu, Larissa Caligari Moreira, me comprometo a cada dia a te amar feito gente grande. Farei isso com dedicação e alegria. Quando eu não conseguir, tenha paciência comigo. Gente, essa parte é importante porque nós não somos idealistas. A gente não é essa pessoa que fala, vai dar sempre tudo certo. Haverão dias que vocês vão precisar ter paciência. E é bom poder falar isso sem culpa. Eu, Larissa Caligari Moreira, quero deixar para trás as coisas de menina e ser a mulher que você precisa. Reconheço minha incompletude e aceito o seu cuidado e ajuda para ser a melhor para nós. Rogério, me comprometo a dilatar o coração e aumentar minha capacidade de doar-se para cuidar de você nos momentos difíceis. Eu te amo e desejo te amar cada vez mais e melhor. Pode colocar isso no. É importante que vocês saibam isso. A oração é esse movimento do nosso coração onde a gente fala para Deus aquilo que a gente deseja. E às vezes o negócio é meio quadrado, não tem problema. A gente não sabe muito bem o que a gente quer. Mas Deus sabe. Portanto, Rogério e Lari, o que a gente vai orar aqui é o melhor dos nossos desejos para vocês. Nós como amigos, como pais, avós, todos. É o melhor dos nossos desejos para vocês. E eu quero que vocês também desejem o melhor para vocês. E contem com essa bênção de Deus. Porque quando Jesus aparece no mundo, é como se Deus estivesse dizendo assim para a gente: a partir de agora eu estou a favor de vocês e nunca contra vocês. Então Ele irá com vocês sempre. Amém? Vamos lá? Senhor, nós agradecemos por essa cerimônia tão singela, ao mesmo tempo tão profunda, tão carregada de verdade, tão carregada de sentimento, tão carregada de cuidado.
Nós te agradecemos pelo encontro da Lara e do Rogerinho. Senhor, nos abençoa com toda sorte de bênçãos. Abençoa-os financeiramente, intelectualmente, abençoa-os do ponto de vista psicológico, no crescimento e amadurecimento deles como casal, como indivíduos também. Que tudo que eles coloquem na mão seja abençoado, que todas as pessoas que passem por eles sejam regados de amor e alegria, que aprendam com eles, que recebam deles e que também possam entregar a eles. Que eles sejam uma luz nesse mundo onde vivemos e onde as relações cada vez mais pegam o sentido. Que eles sejam uma luz. Enche-os do teu amor, enche-os do teu cuidado, enche-os de sonhos, visões, enche-os de desejo pela vida. Nós, como amigos, como irmãos, como família, os recomendamos a tua graça, sabendo que o Senhor tem ouvido todas as orações deles e dos seus familiares. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, vamos fazer aquela parte que todo mundo espera. Rogério lá, e vocês são uma mulher. A partir de agora, e você pode beijar não a noiva, a sua mulher.